Eu sei que é angustiante, eu não acho que é. Eu não acho que é apenas algo da cabeça do torcedor, sabe? Eu acho que o torcedor tem todo o direito, né, Felipe? O torcedor tem todo o direito de estar bolado, de estar com o pé atrás, de não confiar na 777. Acho que é meio que isso. Pô, vou confiar na 777. Será que essa 777 vai aprontar de novo? Na minha cabeça, o Alexandre Matos, frustrado, né, Will? O Alexandre Matos já é um sinal diferente do Paulo Brax, né? É óbvio que a galera fica puta, né? Fica puta, tipo assim. Vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui bem banal. Vai lá o Galo e contrata o Scarpa. Se o Scarpa viesse pro Vasco, cara, ninguém estaria falando nada a não ser isso. Tô falando, tô falando mentira? Tô falando mentira? Se o Scarpa desse uma doida no Scarpa, se o Alexandre Matos conseguisse convencer o Scarpa, Delumos na área, se, sei lá, botem cis aí possibilidades. O Scarpa, ó, tá fechando com o Vasco da Gama. Caralho, as lives estariam loucas, o Twitter, as redes sociais estariam loucas, os vascaínos estariam loucos. Então eu sei que tem uma frustração nossa de não estarmos nesse nesse degrau ainda de evolução, né? E eu não sei o quanto isso, né? Exatamente, ó, o Felipe aqui trazendo. O problema não é falta de dinheiro, exatamente. Eu não sei o quanto isso é a 777 também, a empresa que decidiu comprar o Vasco. Scarpa foi comprado, né? A gente não sabe ainda muito bem, né, Felipe? Scarpa foi comprado por 5 milhões de euros. A mesma grana que provavelmente o Vasco vai pagar no Aravena, que é um garoto que a gente acha que é tipo um Segovinha, né? É a cara do Segovinha. Pra quem não viu a fuça do Aravena, ele é a cara do Segovinha. Então rola mesmo a grana do Praxedes. Você fica, porra, que estranho, né? Que estranho. Então assim, eu acho que rola rola essa sensação de que a gente poderia, a gente tem dinheiro, mas a gente não utiliza o dinheiro, né? A gente não tem o dinheiro em si. Eu acho assim que a gente meio que eu não sei assim o quanto a estrutura do Vasco, o quanto a estrutura do Vasco não permite a gente voar, pensar alto, ou isso é algo para pavimentar o Vasco, por exemplo. Vou dar aqui um exemplo, tá? Um exemplo que não é certeza nenhuma. Não é certeza nenhuma, pelo amor de Deus. De que, ah, o, o Vasco. O Vasco. Como é que eu posso falar? Em 2011, quando o Vasco ganha a Copa do Brasil e sai contratando bando de jogador e depois não consegue pagar, né? Convenhamos. Mas assim, muita gente a gente fala aqui do esqueleto, né? Do esqueleto de 2009 para 2011, né, Dere? Será que esse esqueleto desse time, isso é, a manutenção do Piton por mais um ano, 2 anos, nos leva a um título mais próximo de um título daqui a 2 anos? Ou esse ídolo craque que vem e vai resolver esse dinheirinho contado, né? Mas ao mesmo tempo é isso que vocês estão dizendo. O Aravena custar o mesmo que o Scarpa é foda, né? Porra, tu tá. Mas o Scarpa é o cara que não vai pra Europa mais. Disse adeus, né? É doideira. Dele, a cada passo que nós damos, os rivais dão três. Ou tu encurta, ou é. Assim, você sempre fica. Eu acho que mais do que qualquer coisa, a gente vendo as reclamações dos caras lá do Atlético Paranaense, é muito de da gente conseguir uma estabilidade. Pensando assim, o quanto que essa grana da 777 pode mudar a nossa vida pro resto
do clube, ou pelo menos até a gente existir na face da Terra, né? O quanto será que contratando vários craques aí você arruma um Hulk da vida, você arruma, né? Eu tô aqui fazendo nenhum advogado do diabo, tentando pensar assim a médio e longo prazo, como as reportagens do Vene Casagrande, do Gilmar Ferreira deram a entender. Você ficar no aguardo desse Aravena com 23 anos explodir, e aí você já tem uma estrutura, já tem uma condição de se manter, né? De você ter um esqueleto de um time. Sei, cara. Eu acho assim, o último sucesso do Vasco com título foi a gente contratando jogadores além dessa espinha dorsal de 2009, né? E aí, para manter esses jogadores, em 2012, a gente... E era Diego Souza, Alexandro... Me ajudem aí. Diego Souza, Alexandro... E tinham mais. Dedé, Anderson Martins... Mas o Anderson Martins depois foi embora. Mas, assim... Muito relacionado à grana, do salário, né? E o Vasco depois não conseguia pagar. Né? O Vasco depois não conseguia pagar. É engraçado isso. Engraçado no sentido... O voo de galinha, sendo que a gente tem as nossas os nossos dramas, né? Os nossos dramas. A gente tem os nossos dramas ali pessoais, de grana, né? De falta de orçamento, de, como é que eu posso falar? De própria incapacidade de gestão. Veja o Paulo Brax aí, né? Veja o Paulo Brax. Então, assim, eu acho que dá pra você ser o advogado do diabo, né? Mas vamos ver, né? Assim, você vai gastar uma grana no Fernando, né? Você vai gastar uma grana no Fernando e aí poderia gastar uma grana no Scarpa, aí não, você não gasta. Porque é a história do ídolo também, né? O ídolo faz uma diferença para um clube. Convenhamos, assim. Por mais que a gente entenda, por exemplo, pegar a noção do rival, do rival tricolor das Laranjeiras, né? Fluminense aí vivendo um grande momento, grande Rafa. Tudo meio que passa também por um Cano, né? Tipo assim, não tô dizendo que o Cano é mil maravilhas, etc. Mas é essa coisa do ídolo. A necessidade de ter um ídolo, né? E eles assim, montaram um elenco de aposentados, mas que ganham caro. Não é barato. Que esses Felipe Melo, que esses caras não devem ganhar barato, né? Então, o próprio Ganso. E eu acho que é mérito do técnico. O que o Vasco tá apostando, né?